Perfeito. Eu queria que vocês falassem, tá para a Luísa aqui, mas quem sentir a vontade pode responder, da gente falar de... Eu acho que falta um ponto antes para a gente falar, que é qual é a estratégia de investir baseado em dividendo, que indicador fundamentalista vocês consideram? E o que o Bárcio sempre fala que ele é um comprador de yield, né? Eu queria que vocês falassem disso. E também, se a pessoa pode ganhar nas duas frentes. Quando você investe em ação, você pode ganhar na valorização das ações e nos dividendos. Eu acho que a pergunta do Adriano é nessa linha de tentar pegar uma ação de crescimento, mas que também seja boa vaca leiteira, por assim dizer. O que vocês dizem? Não, sem dúvida. Eu acho que existe um estigma de que ações que pagam dividendos não conseguem crescer, né? Isso é uma falácia. É claro que grande parte das excelentes pagadoras de dividendos já atingiram um nível de maturidade na sua história, né, como empresas, que não precisam mais de um nível de investimento elevado, como empresas small caps ou startups, enfim, outro tipo de empresa, tá? Então, para começar, é possível sim você conciliar, tá? De novo, o fato da gente não pagar caro, William, por si só, já é uma margem de segurança. Então, o que a gente busca? A gente busca, no final da linha, é claro que isso é muito simplista, boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos, no mínimo 6% ao ano, e só em dividendos, tá? Em proventos, seja JCP ou, enfim, qualquer outro provento, tá? Ao fazer isso, o que a gente está estabelecendo aqui? Um teto, tá? Então, ao buscar essa rentabilidade mínima em dividendo, a gente automaticamente, no longo prazo, também consegue uma boa rentabilidade da carteira, tá? Só pelo fato de não pagar caro aí. Então, é uma estratégia muito simples, tá? Muito simples mesmo. E serve para qualquer, isso que é legal, para qualquer bolsa do mundo, né? Então, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na China, enfim, qualquer lugar que vocês pensem em investir, para vocês aplicarem o jeito Barsi de investir, basta ter o que eu acabei de falar, boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços. Só. E o que a gente tá... curioso, Desculpa, William, manda só fazer um complemento, a Lu explicou perfeitamente aqui, mas a gente teve um momento no ano passado, com a pandemia, que ele foi extremamente favorável para você encontrar empresas a preços tão interessantes a ponto de você conseguir um retorno dessas duas formas, da valorização e do dividendo. Então, quando o mercado sobe muito, geralmente o preço das ações sobe mais rápido que os lucros. Quando o mercado cai, é o contrário, os preços despencam muito mais do que os lucros, ou seja, as pessoas acabam entrando em pânico e vendem a qualquer preço. Nessas horas, você consegue comprar um lucro barato, R$ 1 de lucro barato, ou seja, um dividendo barato. Então, quando você compra um dividendo barato em uma empresa descontada, você seguramente vai ter um dividendo em função do teu preço pago no futuro muito mais atrativo. Agora, você garantir 10% ao ano, como ele está perguntando, que é quase como se fosse uma renda fixa, isso não vai existir. Na Bolsa, você tem muitas ações, e depois a gente pode até entrar em algumas delas, mas a gente tem exemplos aqui de empresas que a gente investiu a um certo preço, ela caiu no ano seguinte, e de repente ela subiu 120%, 150%. Então, você muitas vezes, e tem subidas inclusive muito maiores do que essas, mas você não recupera de uma forma linear. É difícil você imaginar que todo ano você vai ganhar um pouquinho. Não. Tem anos que o preço da ação vai cair um pouco, mas tem ano que ela pode dobrar, triplicar, quadruplicar de preço. Então, quem encara o mercado dessa forma, pensando no dividendo, a valorização acaba sendo muito mais uma consequência e a gente sabe que pagando um preço baixo ela vem. Perfeito. Então, preço baixo. Qual é qual indicador que vocês utilizam além? Porque eu entendi perfeitamente a questão dos dividendos, você vai olhar dividend yield. Agora, para olhar ação descontada, a gente também tem vários outros indicadores fundamentalistas. O que vocês olham? Preço por valor patrimonial, alguma coisa assim, ou perdi o pulo do gato? Cada setor, na verdade, ela requer um tipo de análise, né, William? Então, você pega os bancos, uma boa métrica é valor patrimonial. Você pega seguradoras, o ROI, por exemplo. Só que, assim,
O Barsi, eu acho que a filosofia do Barsi vai muito além disso. Eu posso dizer para você, por exemplo, que em 2013, um Banco do Brasil era cotado a 12, 13 reais, por exemplo. E muita gente, esse papo de crescimento e dividendos, acho que como o Felipe falou, né, acaba sendo uma grande falácia. Toda empresa quer crescer, a empresa é um organismo vivo, ela não está lá para ficar parada esperando ver o que vai acontecer. Quem colocou dinheiro, por exemplo, investindo no Banco do Brasil, assumindo que era um bom projeto em 2012, 2013, se eu não me engano, teve de dívida, pagou cerca de R$12,50 e até hoje, se você pegar, o Banco do Brasil pagou cerca de 13, 14 reais só de dividendo. Então, assim, é uma empresa de crescimento ou de dividendo? Eu considero os dois. Você pega uma Unipar, que em 2004 todo mundo odiava a Unipar. Todo analista odiava a Unipar. E ela ficou sendo odiada de 2004 até 2016. Em 2016, a Unipar era a melhor empresa do mundo. Né? Mas quem acreditou naquele projeto específico se deu muito bem, né? Ficou por anos lá roendo o osso e acabou se dando bem. Banco Nossa Caixa, que pagava muitos dividendos lá atrás. Ninguém olhava Banco Nossa Caixa. O Barsi era um dos únicos que olhava. Todos os analistas falavam que era um banco que, não era para você ficar por dentro, não era para você tocar nele, que era um estatal e tudo mais. O Banco Nossa Caixa se provou um belíssimo investimento. Pagava dividendo e ainda foi comprado pelo Banco do Brasil. Né, que é outra empresa que, teoricamente, não é uma empresa de crescimento, é uma empresa de dividendos. Você pega Itaú, assim, os exemplos são, assim, absurdos, né? São ações boas que pagam bons dividendos e crescem, dobram, triplicam com o passar do tempo. Mas aí que tá, isso requer muita paciência, né? Tem gente que não aguenta ficar 9 anos com uma ação, com uma empresa. Por isso que a gente diz que você tem que entrar no negócio. Você investir como se você fosse um pequeno dono, né? Então, sou um pequeno dono do Banco do Brasil, sei lá, um pequeno dono da Itaúsa, um pequeno dono da Taesa. Você agir como se fosse um pequeno empreendedor, um pequeno empresário. Então, assim, se uma empresa, você é dono de uma empresa, as empresas não vão para cima o tempo inteiro, elas passam por períodos difíceis. Esses períodos difíceis são provações, são meio que provações para que você consiga capturar sinergias, melhorar contratos, melhorar as suas performances e crescer mais no futuro. Então, eu acho que muito mais do que olhar de indicador, o Barsi olha projetos, né? E muitas vezes, principalmente agora como aconteceu na pandemia, você tinha as duas coisas. Você tinha projeto, crescimento e dividendo, em várias ações que eram ações corriqueiras que ninguém dava como ações de dividendo, de crescimento, enfim. Eram ações que todos gostam com preços muito mais baixos.